não me conhece. A última eu sei que eu peguei com vocês foi, se eu não me engano, algumas, né? Algumas aí foi eficiência, outras o professor Patrick deu aula de eficiência e gestão, né? E aí, mas para todos eu dei a última UC de projetos elétricos industriais, né? E daí essa parte de manutenção elétrica predial industrial, ela casa bastante, não só com a parte de projeto predial, mas de projetos industriais. E eu estava olhando, dando uma olhada no material didático de vocês. Existem alguns conceitos que eu até, né, até falei com vocês lá em projetos industriais, mas, como se diz, vamos fazer aquela coxa de retalho para a gente entender aqui e poder pegar algumas práticas. Eu lembro que eu fazia uma matéria chamada MATLAB, né, Laboratório de Matrizes, que basicamente é a programação, né, a parte de programação para engenharia. E daí lá nós nos importávamos com guia de interface com o usuário, né? Botões bonitos e tal. A gente preocupava com a parte de funcionalidade, né? Com que o programa funcionasse de maneira adequada e pudesse, né, mostrar os parâmetros, seja um parâmetro de tensão, seja um de corrente, um de potência e por aí vai, né? Então, na parte de manutenção aí, para quem vocês pegaram aí com o professor Patrick, é impossível a gente falar a parte de gestão, né? Desculpa, né? A parte de gestão e da parte de manutenção sem a gente falar de NR10. Ah, professor, mas eu já fiz essa matéria, né? E não foi basicamente NR10 em si, né? É uma disciplina que ela mistura, né? Ela funde a NR10 e o sistema elétrico de potência. Mas tem um ponto lá que para o pessoal da manutenção, isso eu estou falando desde o pessoal, né? O eletricista, que é o ponta de lança, né? Porém, infelizmente, até essa é uma fala que eu falo bastante lá no curso de segurança do trabalho. O eletricista, na verdade, antigamente, não tinha essa função, né? Não existia essa função. Tanto é que muito tempo depois, por exemplo, a Câmara de Educação tem os cursos, né, tem as graduações, que são os cursos superiores, você tem os cursos, né, tem o primeiro grau, o segundo grau, e tem os chamados cursos livres. Então, e a gente precisa entender esse ponto. No início, não tinha o profissional, o eletricista, só tinha o engenheiro. E daí, né, como se diz, alguém tem que falar, é duro eu falar isso, mas como se diz, alguém tem que ser o bucha de canhão aqui, tem que falar, eu vou dar uma de Al Gore, né, tem que falar uma verdade inconveniente. O pessoal chegava antigamente, e eu tenho experiência na área de docência, de treinamentos, né, para eletricista, desde o de predial, industrial, o de distribuição, né, que é aqueles que ficam lá nos postes na rua, e linha viva de distribuição, né, que faz a manutenção em redes energizadas na parte de distribuição. Aí tem o linha viva de transmissão, que faz manutenção com ela energizada, só que na parte de transmissão. Tem o oficial montador eletromecânico, que faz a montagem das torres, basicamente, faz a montagem da subestação, né? Igual essa subestação que está atrás aqui, né? Na foto aqui, minha. O pessoal vem, faz a montagem da parte física, né? E aí depois vem outro pessoal, faz o comissionamento. Do comissionamento é que eles dão startup, né, nessa subestação. Então, quando você faz montagem de equipamentos elétricos,
você não está livre, mesmo que esses equipamentos elétricos, isso acontece demais. Algumas perícias aí que eu acompanhei, que algumas concessionárias alegavam, né, que o pessoal dava manutenção, era de construção de redes de energia. E daí o advogado do reclamante, né, ele alegava que o pessoal estava fazendo manutenção em circuitos desenergizados. Beleza, eles não estavam acoplados ao sistema elétrico de potência, ok. Mas imagina só, essa subestação que está aqui atrás de mim aqui. Imagine que os barramentos não estejam ligados, beleza? Eles não estão ligados, só que eu instalei todos os barramentos, instalei os cabeamentos, instalei a saída, né? Coloquei os postes, coloquei esse transformador aqui, que é o transformador de potência. Eu vou até tirar a minha imagem aqui, vou deixar só um minutinho aqui. Deixa eu ver se dá para. Ah, não, não deu aqui. É porque eu ia sair aqui do ambiente. Então, imagina que eu tenho todo esse equipamento, tenho transformadores, eu tenho linhas, eu tenho barramentos, todos instalados, só que não estão acoplados no sistema de potência. Aí cai uma descarga atmosférica não precisa ser necessariamente no equipamento mais próximo. A descarga atmosférica, ela é corrente elétrica. E lembra lá nas matérias que vocês pegaram aí de eletricidade, a corrente elétrica, né, aonde a corrente elétrica cai, né, imagina que essa caneta aqui seria ela fisicamente, em volta eu tenho um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético, quando ele entra em contato com uma estrutura metálica, um cabeamento, mesmo que ele não esteja energizado, ele vai gerar a chamada indução eletromagnética, ou seja, corrente elétrica gera, né, o cabo ou a corrente o arco elétrico, o raio, ele vai gerar um campo magnético. E o campo magnético gera corrente elétrica, gera diferença de potencial. Então, a recíproca é a mesma. Corrente gera campo magnético e campo magnético, principalmente alternado, gera corrente elétrica. Então, esses trabalhadores, ainda mais que eles estão fazendo o chamado trabalho a céu aberto, eles estão expostos, né, às intempéries, chuva, eles estão expostos, né, a uma descarga atmosférica. Por exemplo, tem lá em NR10 fala de condições adversas, né? O tempo está fechado. Imagina, eu sou um montador eletromecânico, estou nessa subestação aqui, montando, né, puxando, tracionando cabos, colocando postes. O que pode acontecer? Se tiver nublado, pode acontecer uma descarga atmosférica, né? Obviamente, pode chover. E aí essa descarga, ela não precisa cair na estrutura, ela pode cair próxima, e o que vai acontecer? Ele vai induzir eletromagneticamente a estrutura que é metálica, vai induzir eletromagneticamente tensão nos cabos, na estrutura, e essa tensão, como esses cabos, por exemplo, eles estão na estrutura, e aí, numa torre de transmissão, por exemplo, o cabo mais alto, ele é um cabo, ele é o cabo de terra. E ele está conectado com a estrutura metálica. Então, vai haver uma descarga atmosférica, sei lá, de 145 quilowatts de potência. E vai haver o quê? Uma diferença de potencial entre o ponto onde ela caiu e a estrutura que está o quê? Que está aterrada. Então, mesmo que esse barramento, mesmo que essa estrutura metálica, esse montador eletromecânico, ele não esteja manipulando, fazendo a manutenção, fazendo a montagem dessa estrutura, ele está e essa estrutura ela não está energizada, ele está exposto ao quê? À periculosidade, né? Lembra os 30%? Ele está exposto
a ter um acidente, uma eletrocução. Então, é isso o que muitas empresas tentam empurrar no juiz, e daí nós, como técnicos, né, como engenheiro eletricista, geralmente eles chamam engenheiro eletricista, se ele for engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, melhor ainda, porque aí ele tece os comentários e explica, né, que embora os circuitos onde esse cidadão, por exemplo, você está fazendo, quando é uma instalação interna, é mais difícil, né? Ela não, você tem a cobertura, e se ela tiver lá um sistema lá de para-raio, até que é justificável, mas se não tem, se é ao céu aberto, uma subestação e é a função de um montador eletromecânico, ele está exposto à eletrocução, mesmo que esses barramentos, que ele só esteja fazendo essa montagem eletromecânica, assim como está no certificado dele. Então, o pessoal, né, da gestão, assim como o professor Patrick frisou bem com vocês, e o pessoal lá da segurança do trabalho, né, eles precisam estar ligados, né, nessa questão. O projetista, então, os projetos e o pessoal da manutenção elétrica predial, eles precisam estar alinhados, a segurança do trabalho precisa estar alinhada, né? Os projetos precisam ter uma chamada boa prática de projeto. Aí foi igual eu falei no início, eu disse no início da falha, né? No início da fala, desculpa. As boas práticas de projeto é você fazer equilíbrio de carga. Vamos passar por alguns pontos aí para a gente ter esses insights aqui. Eu vou fazer o compartilhamento aqui. Vou só compartilhar aqui o navegador. Então, pessoal, isso aqui é a página aí de vocês. Eu acredito que é só a turma de Araripina que está aqui. E aí, eu já me apresentei, né? E pedi desculpa a vocês aí, porque essa constante mudança de aulas, né? Algumas turmas estão na frente, outras estão atrás aí. Nós perdemos alguns encontros, só que a gente, né? Vamos aqui dar o nosso melhor, repor essas aulas e assim, e dentro do possível, passar todo esse conteúdo para vocês. Tem esses prazos aqui, mas não se preocupe, esses prazos aqui, como, né, houve, por exemplo, nas unidades aí de cada um, não necessariamente só nessa daqui de Araripina, os cronogramas, as datas, elas mudaram muito. Tanto que a gente nem colocou aqui o presencial de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no. Só para vocês não ficarem. Provavelmente vocês já foram já notificados. Para essa disciplina de manutenção, ó, a turma de Araripina, foi previsto um, dois, três encontros presenciais, né? Então, e a questão de nota aí do presencial, né, é com a unidade de vocês. Por isso que eu nem pedi, né, nem coloquei no cronograma aí da página. Vocês estão vendo só o relacionado ao EAD. E, né, eu queria deixar claro para vocês não se preocuparem, essa data aqui a gente colocou, a gente coloca no cronograma, como é um pré-requisito na parte aí pedagógica, né, como é o que estava planejado. Só que não se preocupem, eu vou dar uma extensão aqui. A minha prioridade é vocês fazerem todas as atividades é, até o final do mês. É óbvio que tem aqui, tem as datas aqui que fala de início, né, término, de fechamento. Eu vou pedir para o pessoal fazer a abertura aí para vocês todos serem atendidos e terem um tempo suficiente, né? Assim como eu disse no início aí, né? Tem alguns alunos que ainda as notas aí de eficiência energética, eu não sei a de gestão, mas pelo menos a de gestão, porque não foi eu que ministrei, mas é de eficiência energética e todas estão sendo corrigidas. Alguns até pediram extensão de prazo, né? A gente deu extensão de prazo. E nessa daqui, né? Como vocês já perderam aqui, ó, três
três encontros aqui, né? Não se preocupe, a gente vai dar mais extensão de prazo para vocês entregarem aqui. Então, essas datas estão aqui, né? Não estão mostradas aqui, ó, por exemplo, eu deixei aqui o início de todas as SAPs para ficarem abertas, né? É, em tese, né? Desde o primeiro dia, né? Até eu coloquei aqui para o dia 14, né? Deixei aqui previsto uns 3 dias aqui para recuperação, mas o que eu quero deixar bem claro, né? É, que eu vou já pedir para deixar a extensão, né? Embora tenha o tempo aqui previsto aqui que está dia 14, eu vou deixar mais tempo aberto para vocês. Então, a gente vai ter tempo aí para olhar cada atividade. Eu vou mostrar alguns projetos aqui, memorial descritivo, né, que é o pré-requisito, que é o que está pedindo aqui em cada uma das atividades, né, modelos para vocês. Se for necessário, eu vou pedir para monitora, a Thalita, colocar material extra para vocês terem uma referência, né? Sempre ter bom uma referência real. Por exemplo, às vezes eu ficava perdido, né? Quando eu fazia engenharia elétrica, eu ficava perdido porque nos livros lá né, de instalações prediais, instalações industriais, mostrava muito cálculo, mas o que eles não mostravam é que grande parte daqueles cálculos ali, às vezes, não é nem para o projeto, aqueles cálculos é para o ensaio. Existe norma, por exemplo, para transformadores, para padrões de poste. Não quer dizer que eu vá utilizar todos aqueles transformadores, todos aqueles postes, as normas, as chamadas NTD, norma técnica de distribuição, que cada concessionária tem, embora elas sejam diferentes, mas elas têm a base, os mesmos documentos, por exemplo, a 05 que é daqui, né, que fala sobre instalações elétricas em circuitos aí de média na parte do secundário, né, ou do primário, desculpa, né, na parte de média tensão, aí tem um padrão, tem um 75, tem 112,5 kV, o outro padrão de transformador, né, de unidade de transformação, né, dependendo da concessionária aí 75, 112,5, tem o de 150, tem 225, 300, tem de 500. Então, todas essas, apesar dessas normas técnicas de distribuição serem diferentes, elas têm o quê? Padrões iguais. Às vezes tem alguma concessionária que serve circuitos, né, no secundário, né, a 127 volts, outras a 220, uma na região serrana é 137, não me pergunte o porquê, mas nessa era ampla. Hoje em dia, se não me falha a memória, é a Enel, que é a concessionária local, né? Região serrana lá do Rio de Janeiro. Então, assim, e aí dentro da proposta aqui, né, de que manutenção, o que que seria, vamos pegar aqui na etimologia da palavra, que é manutenção, né, é o ato de você manter alguma coisa, ou seja, a manutenção elétrica, manter o circuito elétrico predial, manter o circuito elétrico industrial. Aí daí eu vou fazer, né, mas aí já a gente vai ter uma matéria específica para isso, né, a manutenção na parte do CEP, que a gente vai falar de distribuição e de transmissão, né? Então, eu manter essa instalação elétrica predial, eu manter essa instalação elétrica industrial em conformidade. Uma boa prática de manutenção é eu deixar esses circuitos funcionando 24 horas por dia, sem nenhum problema. Vamos supor que eu tenho uma manutenção ali engajada ali, igual lá na gestão que o professor anterior falou com vocês, né? Eu fazer esse gerenciamento de equipes, eu ver os materiais que eu tenho alocado, e aí com esses materiais, a equipe, aquela quantidade de equipe, eu tenho os circuitos críticos, né? Se eu falo de um circuito, de uma instalação predial, eu tenho uma criticidade, né? Diferente do que de uma industrial.
o industrial, geralmente tem a produção, né? A parte de produção, aí você tem vamos pegar uma Ambev da vida, tem a produção, tem a logística. A produção seria o invase das bebidas, né, que ocorre, e a logística seria o quê? Depois desse invase, tem a fase o quê? A fase de eu armazenar com as empilhadeiras, depois a fase desse armazenamento, eu fazer a acomodação nos caminhões, que já com o pessoal lá, o pessoal das vendas, né, eles já alinham com grandes centros aí, né, um Carrefour da vida, o boteco que fica aí próximo da sua casa. Então, eles já estão, todos esses já estão alinhados para que essa grande cadeia, né, ela se mantenha funcionando. E aí, uma boa manutenção elétrica, né, ela geralmente o pessoal não reclama, nem reconhece, porque ela é tão intrincada, tão perfeita que você nem percebe que ela existe, né? O bom pessoal de manutenção aí, por exemplo, tem o pessoal nos shoppings aqui de Goiânia, né? Mas geralmente shoppings são assim. O pessoal faz a manutenção, por exemplo, a parte de civil, né? Piso, revestimentos. Vamos supor que eu tenho uma loja lá, sei lá, uma loja Mesbla, né? Eu estou pegando uma loja antiga que ela nem mais existe. Aí essa Mesbla agora virou a Zara. Então eu preciso mudar a identidade visual, ou seja, desde tirar as sacolas, né, as etiquetas, tudo que os tags, né, tudo que está relacionado a esse CNPJ e colocar o novo CNPJ. Eu tenho, né, o chão lá, vamos supor que sei lá, o chão fosse uma espécie de um piso vermelho, aí agora o piso da Zara é um piso branco. E aí o pessoal tem que fazer essa troca. E geralmente eles organizam para fazer isso na madrugada, porque no horário comercial, geralmente de dia, essas lojas elas estão em operação. Então, e se eu parar, né, ó, por exemplo, o aluguel de uma loja aí num shopping, ele é caríssimo. Então, eu que sou dono daquela loja, eu alugo aquele espaço em que tem aquele fluxo de pessoas ali, eu estaria desperdiçando dinheiro se eu fizesse uma reforma naquele horário ali. Então eu tenho que manter uma equipe. Aí é lógico, né? Eu vou ter adicionais aí noturno, por exemplo. Mas aí, dentro que o professor de gestão explicou para vocês, né, o pessoal da gestão vai ver, ó, não, será se compensa, né, se pôr, como se diz, na ponta do lápis, compensa eu fazer essa manutenção à noite, pagar esses adicionais noturnos, né? Provavelmente sim, né, porque a receita eu ficar parado, daí o pessoal olha lá, não, eu ficar parado aqui uma hora, sei lá, R$ 3.000 a menos por hora e por aí vai, né? Então, uma boa prática de manutenção, né? Uma manutenção que é enxuta, que ela é engrenada, ou seja, ela não é percebida pelo usuário. O usuário parece como se diz, parece que nem tem manutenção, parece que o povo nem trabalha, mas eles provavelmente realizam a prática da manutenção preventiva. E com essa manutenção preventiva, né, com o histórico que eu tenho, eu vou fazer o que? Uma manutenção preditiva. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, uma caldeira aí, né? A caldeira, ela tem um livro, uma espécie de uma pasta Z, e nessa pasta Z tem toda a história da caldeira, acidentes que ocorreram, modificações que ocorreram nessa caldeira aí, se eu tirei, se algum revestimento danificou, por exemplo, e eu fiz essa troca, quando que será essa nova troca? Por exemplo, um motor elétrico, dependendo da arquitetura dele, será que por exemplo, que acontece em alguns motores aí é as escovas coletoras ficarem gastas. Aí vamos supor, tô só jogando números aqui, né, para a gente ter uma ideia germinal aqui
do que seria uma boa manutenção, né, intrincada aí. Aí vamos supor, sei lá, que essa manutenção, que esse motor, ele aguente 3 meses. Estou chutando aqui, é um número aleatório aqui. 3 meses. E daí o pessoal da manutenção percebeu, né? Deu 3 meses, foi lá fazer a manutenção corretiva, ou mais conhecida como manutenção por crise, né? Percebeu que essa máquina ela deu 3 meses, aí na próxima vez que foi fazer a troca, e aí verificaram lá, até o professor, o anterior deve ter falado aí, do diagrama de Ishikawa aí, né, que acontece o espinha de peixe, né, acontece um problema ali, você detecta que problema é, que equipamento que ocorreu o problema, por exemplo, foi uma máquina elétrica em modo motor, né, ou seja, um motor elétrico. Qual que foi o problema? Ah, as escovas coletoras estão gastas, né? Quanto tempo que essa escova ela ela aguenta de operação? Ah, eu não sei, porque é a primeira vez na televisão que eu faço essa troca. Beleza. Então você registra. Ah, não, a máquina começou a operar, geralmente tem, né? A máquina começou a operar há 3 meses atrás, né? Uma máquina nova, por exemplo, fizeram o comissionamento, deram start nela, e daí 3 meses, ela parou de funcionar. O pessoal da manutenção, a manutenção por crise, né, ou corretiva, aconteceu o problema e vai lá e resolve. E daí percebeu que a escova está gasta. E daí, né, por exemplo, no almoxarifado não tinha novas escovas para esse motor, ou seja, teve que ir em uma loja, né, um fornecedor para esse modelo. E daí durou muito tempo para fazer essa compra, né? Geralmente o pessoal faz cotação, né? Vê pelo menos as regras aí de licitação, pelo menos licitação, né? Você pega 3 marcas, né, de um mesmo produto, marcas, vamos supor, na mesma configuração, vamos supor, uma lâmpada aí de 150 watts. Aí você pega 3 marcas e vê e analisa o preço dela, né? Qual que é o melhor preço? Às vezes o melhor preço não é o menor. Às vezes eu tenho uma de menor voltagem, de menor potência, desculpa, né? Funciona a mesma voltagem, só que ela é de LED, por exemplo, e daí a iluminância dessa, ou seja, o fluxo luminoso dela, apesar dela ter uma potência menor, que a gente viu lá em eficiência, né? Ter uma potência menor, o fluxo luminoso é o mesmo do que o de uma potência maior, você já está economizando energia, né? Então, e daí você, o que na próxima, você vai colocar lá, né? Ah, não, na próxima manutenção que houver, né, de uma troca de lâmpadas, eu vou trocar por outras de menor potência e eu vou deixar aqui no almoxarifado. Ah, em média, de quanto em quanto tempo elas queimam? Não sei. Você vai descobrir, infelizmente, a primeira vez, né? Ah, não, começou a operar tal dia. O ideal é que muitos equipamentos não, ele começou a operar tal dia. E daí, sei lá, 5 dias depois, 30 dias, 3 meses, 3 anos, daí depende, né, do regime de trabalho, ele parou de funcionar. Se é um equipamento complexo, igual um motor elétrico, ou qual que foi a causa? Ah, não, a causa foi um desgaste no coletor ali, no que chamam do carvão, né? Dependendo da arquitetura. Ah, não, deu um curto. Esse motor ele fica exposto ao tempo, então a umidade do ar, né, e também chuvas, ele houve um curto-circuito, né, apesar de ser uma máquina que opera em condições, né, em condições externas, ele, né, durou tanto tempo. Então, eu já tenho que ter um plano. Às vezes, dependendo, muitas empresas, elas mantêm lá no almoxarifado uma ou às vezes duas máquinas iguais a que eles têm operando na planta, porque
compensa mais, é mais econômico eu trocar a máquina, acontecer um problema. Lógico que se for uma máquina muito grande, né? Daí eu faço a manutenção de cada parte, né? Mas como se diz aqui, a gente está na fase larval aqui, estamos aqui só só divagando aqui e a gente tendo ideias para boas práticas de manutenção, né? Então, você faz esse registro, voltando à máquina aí, você faz esse registro, aí você percebe que pontualmente, dado a programação de carga, lembra lá em projeto elétrico, né? Você tem uma demanda e essa demanda depende aí num ano, né? Aí vamos supor que o pessoal decide usar 60%. Aí você, no contrato de demanda, vai usar nesse um ano 60% da potência de toda a planta lá. E aí você tem uma programação de carga, né? Existem algumas cargas que você utiliza, sei lá, no período da manhã, outras no período da tarde, para você manter os 60% desse contrato de demanda, né? E daí você registra lá que pontualmente o defeito tal, que é o desgaste nos anéis coletores, ele pontualmente dá em 3 meses, às vezes uma semana a mais, às vezes uma semana a menos. O pessoal da matemática chama aí de desvio padrão, né? Você tem um desvio padrão, o pessoal faz um cálculo, e desse cálculo existe um erro para mais, existe um erro para menos. Aí o que a manutenção é preditiva, ou seja, prevendo esse dado, né, esse big data, esse dado massivo que ele tem. Quando eu falo massivo, é de vários parâmetros, né, de várias máquinas, aí, dependendo do que produz nessa empresa aí, nessa indústria, né? É, ah, então, o que que um bom gestor de manutenção ele vai fazer? Olha, eu vou promover uma parada programada. Porque uma parada programada, você sabe que você vai parar. Então, você sabe que naquele período não terá produção. E como você sabe que não terá produção, né, você não vai parar, né? Às vezes você está lá a pleno vapor, por exemplo, em algumas empresas aí, tipo Ambev, a linha de produção está lá descendo, né? Aí desce o bico coletor, ele enche cada invólucro, né? E aí faz uma parada abrupta, aí às vezes, né, com essa parada ali, às vezes o bico ele bate na garrafa aí quebra uma, duas, três garrafas, né? Já é prejuízo, você está perdendo o produto, você está desperdiçando invólucro, você está desperdiçando material, né, que é aquele produto que vai ser envasado ali na garrafa, por exemplo. Então, uma parada programada, você não vai estar em produção, você não vai ser pego de surpresa. Você vai falar, ó, pessoal, eu preciso. E o bom é sempre você programar para menos, não para mais, né? Ah, se deu 3 meses e uma semana, uma vez. Aí na outra vez deu 2 meses e 3 semanas, né? Então eu sempre vou para menos, né? Aí eu pego uma média, né, do tempo que foi lá. Aí vamos supor que, sei lá, tô chutando aqui, 2 meses e 2 semanas, ou seja, 2 meses e meio, eu vou fazer uma parada programada. Ah, professor, mas esse anel coletor ainda vai ter alguma coisinha ali, ainda vai poder funcionar. Beleza, vai funcionar. Mas aí, dependendo do valor, eu estou chutando aqui, eu não estou nem falando da potência dessa máquina hipotética que eu estou aqui divagando aqui, né, para boas práticas de manutenção. Às vezes, eu estou chutando aqui, viu? Às vezes um par aí de anéis coletores para essa determinada máquina é R$ 10. E às vezes eu estou ali em plena produção, eu paro, e daí só naquela parada ali, sei lá, estou chutando aqui, eu perco, sei lá, R$ 10.000. Isso eu estou falando só da produção. Aí lembra que eu falei que todo o processo produtivo, ele é uma corrente, é uma cadeia, né? Uma locomotiva. Se eu parar aqui, eu vou travar todo mundo aqui para trás, e como eles estão interligados, eu vou parar também quem está para frente.
né? Eu parar, o problema não vai ser só meu, o problema às vezes vai ser de, né, uma outra parte aí da cadeia de produtiva, né? Tipo a logística, né? Lembra que eu falei? O pessoal invasa, depois do invaso, né, ele é acomodado em gradados, dos engradados eles são empilhados, né? O pessoal vai lá com a empilhadeira, faz o empilhamento em um local, né? Desse empilhamento em um determinado local, em um pátio, ele chega os caminhões lá na baia, é, e aí o pessoal da venda já fizeram, como se diz, a pré-venda do produto e sabe que dentro do cronograma de produção, aquele produto vai estar disponível, sei lá, daqui a 2 semanas, uma semana, né? Como se diz, eu estou lançando ideias aqui para vocês. Então, eu parei a produção ali, eu paro a cadeia logística, né? Eu paro o pessoal da empilhadeira ali, né? Além do pessoal ter que limpar, e todos esses cronogramas eles vão se atrasando. Então, não vai ser só aqueles 10 mil reais daquela parada, vai ser tantos mil reais do o pessoal que você paga da empilhadeira para empilhar os engradados. Vai ser mais tantos mil reais, estou chutando aqui, mais tantos mil reais, né, esse mesmo que coloca nos caminhões. A hora, né, do caminhoneiro que está ali do terceirizado, que ele tem que ficar esperando lá para o pessoal fazer toda, acomodar, se for um caminhão que ele não é um baú, né? Você precisa jogar a lona, você precisa pôr as catracas, né, as fitas lá, acomodar tudo certinho. E aí, às vezes, esses caminhões eles passam numa balança, você tá vendo? E aí, no frigir dos ovos, eu estou chutando aqui um valor hipotético. Aí, às vezes, essa parada ela vai gerar não só do que produz, mas de toda a cadeia que está ligada, sei lá, 2 milhões de reais. O que é mais barato? Um conjunto de 10 reais, 10 reais de coletores, aí você parar uma hora em que realmente, vamos supor, eles aproveitam que nesses 2 meses e 2 semanas, o sistema lá, dentro da programação, né, por exemplo, tem bebidas lá que tem o lúpulo de arroz, tem a cevada, a normal lá de soja, tem algumas bebidas, né, que são refrigerantes, outros tonéis lá de bebidas lácteas e por aí vai, né? Então, aí pensa nisso. Você fazendo pegando esses dados, né, das paradas que ocorreram, né, dos defeitos da máquina, fazendo esse mapeamento, você consegue o quê? Fazer um plano de manutenção. Então, pensando aqui nessa ideia aqui, ó, vamos já de cara aqui, aproveitar mais esses minutos que a gente tem aqui, para a gente dar uma olhada aqui na nossa situação de aprendizagem. Aí depois a gente volta, né, a falar sobre, principalmente, sobre o prontuário das instalações elétricas. Gente, não é brincadeira. E eu vou mostrar, como se diz, eu vou mostrar ao vivo e a cores para vocês. E isso não sou eu que estou falando, não sou eu, Pablo, né? Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, que está falando. Que às vezes eu posso falar porque às vezes eu estou com raiva, né, do pessoal lá da manutenção, às vezes eu estou com raiva do meu chefe. Não, eu estou falando como profissional e essa fala, ela não vem de mim, ela vem do mercado de trabalho. Eu vou mostrar o que está lá no Manual de Auxílio de Interpretação da NR10 e qual que é a opinião que eles têm acerca das manutenções. É óbvio que esse documento que eu vou mostrar, já fazendo spoiler para vocês, se não me falha a memória, ele foi criado em 2010. Aí você pensa, não, professor, estamos em 2023. Às vezes o panorama aí de manutenções, ele melhorou, né? Mas vocês, como seres pensantes aí, não tem aquele ditado lá, não há nada tão bom que não possa melhorar, né? Aquele lá da Bíblia.
Mas daí nós, seres humanos, né, às vezes a gente subverte, igual o pessoal fala aí no Recife, né? O pessoal aí de Pernambuco fala, o alma cebosa, né? Não há nada tão ruim que também não possa piorar, né? Aí muda esse ditado por uma coisa ruim, né? Então, acredite, gente, pode ser que melhore o panorama, né? Desde 2010 ele melhorou até agora e pode ser que ele piorou, né? Então, assim, da experiência que eu tenho aí na indústria, né? Eu não trabalho só na parte aí de docência, né? Mas eu também, eu presto serviço para construtoras, configuração, né? Na parte aí de energia solar. Então, eu já tenho uma experiência bastante, assim, até vasta, na parte aí de produção, na parte de projetos, predial, industrial, na parte de sistema elétrico de potência, e o pessoal esquece do prontuário das instalações elétricas. O que que é o prontuário de instalações elétricas? São todas as documentações. Aí, quando eu falo documentação, parece, né, para alguns me parece que eu mostrar uma documentação para o juiz ou eu mostrar a documentação para um fiscal, automaticamente, por exemplo, eu chego lá, eu faço uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, atestando que o aterramento de uma empresa aí, né, eu não vou pôr a Tableiras Engenharia, porque aí seria conflito de interesse, né? Da empresa, vou pegar do meu colega aqui que está do lado, a Adleiras Engenharia, né? Então, eu teço um documento falando que a Adleiras Engenharia, o sistema de proteção de descarga atmosférica da empresa dele está top da balada, ou seja, ele tem uma resistência elétrica, né? O aterramento é uma resistência elétrica ali de quase 0 ohms, ou seja, o top, o perfeito ali, né? Então, esse documento, ele não vai fazer magicamente sair, né, cordoárias de aterramento, caixa de aterramento, daqui, magia, né? Não vai sair desse documento e brotar lá no chão e proteger Adleiras Engenharia. Esse documento é a comprovação de que foi um profissional lá e montou, né, cavou as valetas, colocou a haste, dependendo da estrutura, utilizou as próprias ferragens da estrutura, dependendo aí se for uma mais antiga aí colocou elas estrutura aparente, né, as descidas aparentes. Então, um documento, quando eu mostro uma documentação para o fiscal aí, essa documentação ela mostra a realidade do que está montado, né? Muitas empresas falam, faz aí um laudo de aterramento aí falando que minha instalação tá boa. Beleza, onde é que é a sua instalação? Qual que é o endereço? Não, não faz aí. Depois nós vê isso. Não, não cai nessa, não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora das Instalações Elétricas, numa hora dessa, está se revirando no túmulo. Faz isso não. Você primeiro vai lá, vai fazer a aferição. É aterramento? Você vai fazer a aferição desse aterramento, por exemplo. Estou citando aqui uma das práticas de manutenção. Eu vou aferir, eu vou ver se realmente existe essa cordoária de aterramento. Eu vou ver se essas artes estão adequadas aí. É preciso um tratamento, né? Um tratamento químico ali na valeta ali, por exemplo. Tem um livro que faz tipo, uma espécie de receita de bolo aí. Então, eu vejo todos esses parâmetros, faço aferições, vou lá com termômetro. Ah, não, eu tenho que ver a isolação entre a carcaça de um motor né, e a parte lá dos coletores, né? A carcaça e a bobina, né? Ah, eu preciso ver se um cabo subterrâneo de uma subestação, se realmente a isolação dele tá boa, né? O terreno, sei lá, ele houve muitas chuvas, né? Igual está acontecendo atualmente, houve muitas chuvas e a drenagem desse terreno aí, ela é até boa, porém a valeta ali, né? A valeta, ela houve acúmulo de água ali, às vezes a isolação não tá boa, e daí eu tenho que ir com o megômetro. Então, esse aparelho, ele também, dependendo do tipo de aparelho, ele tem que estar aferido, né?
por outro profissional, ele vai num laboratório, tem uma certificação. Eu não posso simplesmente comprar um aparelho e taca ali pau fazendo o quê? Fazendo aferições e emitindo certificados aí, né? Igual Chico Xavier, não, eu emito certificado, tá bom, se sua instalação tá boa. Então, o simples fato de eu ter um certificado falando que a instalação está boa, não quer dizer que ela está boa, não. O certificado, ele representa que eu fui lá, eu fiz uma inspeção visual no mínimo. O que é a inspeção visual? Eu ver como é que está a instalação. Existe um outro tipo de inspeção em manutenção, que é a inspeção por ensaio. O que é isso, professor? Por exemplo, eu vou lá no barramento aqui, ó. Deixa eu abrir um projeto que a gente tem aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Aqui, ó. Inspeção visual, obviamente, né? Eu vou e vejo como é que está a instalação. Eu vejo se esse quadro aqui, por exemplo, né? Esse quadro aqui, ó, eu vejo se, por exemplo, se é um quadro metálico, geralmente aí é Pernambuco aí, né, região aí, né, tem a maresia, então o pessoal faz de policarbonato. Mas o policarbonato tem outro problema, né? O sol, a insolação faz esse policarbonato, em vez de translúcido, ele ficar opaco, né? Ficar um branco assim que não dá nem para você enxergar. Porque geralmente o policarbonato dá para você ver tudo, né? Dá para você ver, por exemplo, o cabeamento que desce aqui, que vai para o DPS, o outro aqui, ó, que vem e vai para o disjuntor, né? Dá para você fazer uma inspeção visual sem você abrir nada. Você olha, vê como é que tá. Esse é um tipo de inspeção, né? E de uma boa prática de manutenção, né? Elétrica e predial, né? Industrial. Ah, o outro é por ensaio. Eu venho aqui com um detector de tensão, por exemplo, e vejo se tem tensão. O problema do detector de tensão, aquela canetinha, aí ela acende um LED vermelho e fala que esse circuito é energizado. Ela tem um range, se não me falha a memória, ele detecta apenas baixa tensão, obviamente, né? De 90 volts até, vamos supor, 250, né? Então, se eu tiver uma tensão menor que 90 volts, isso eu estou falando só de um equipamento. Pode ser que outras marcas, esse que eu vi a configuração, infelizmente ele não está aqui comigo, é um da Minipa, lá um detector de tensão, é um genérico que aí você coloca a pilha nele, né? Você chega próximo do cabo e aí ele vai, acende o LED, aí mostra que tem tensão naquele cabo. Geralmente, o que é que a gente faz? A inspeção por ensaio, eu venho aqui nos quadros, vamos supor que é um quadro metálico, né? Aí faz mais sentido eu fazer no metálico. O quadro, não se eu tocar nele, não é para eu tomar choque, né? Obviamente. Mas, se eu tocar nesse quadro e tomar choque, é um problema. É um problema para eu que trabalho na manutenção e para um terceiro, né? O BA, lembra lá em projetos industriais, né? A gente falou do BA1, né? A pessoa inadvertida, ele é um adulto, né? Que não é eletricista, né? Pelo menos eletricista. Ou seja, ele fez lá no segundo grau, e supondo que ele tenha terminado o segundo grau, ele fez eletricidade básica. Só que ele sabe teorias da física, ele sabe muita coisa de eletricidade, mas questões práticas, como segurança do trabalho, né, e questões práticas técnicas aí, montagem de circuitos, ele não entende patavinas, né, não sabe nada. Então, isso não, esse tipo de acidente não pode ocorrer nem com a manutenção, muito menos com ele. Então, você vai lá com a caneta e chega próximo aqui do quadro. Se essa caneta gritar, e você já tem a confirmação, né, por ensaio, né? Lembra, inspeção visual, você olha, né, vê se ele é metálico aqui, você vê, ah, não, ele está com sinais de oxidação, né, ferrugem. Então, qual que seria num cronograma de ações, eu dar uma dica, né, para o pessoal lá da manutenção. Ou fazer
o pessoal lá da manutenção ele lixa o quadro, né? Dependendo se ele não, se a integridade dele não foi comprometida, né? Totalmente, vão avaliar, né? Lixa esse quadro e faz uma pintura nova, né? Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, eu tenho que fazer o quê? Tenho que trocar por um quadro novo, né? Que esse já está totalmente enferrujado e essa ferrugem, né? Tornou partes dele aqui da integridade, né, mecânica dele, né, física dele, né, já foi comprometida. E esses quadros metálicos, eles têm uma pintura. Essa pintura, geralmente, ela protege caso eles, né, venham a ser energizados aí. Então, se o detector de tensão ele verificou, ele apitou, quer dizer que tem tensão no quadro. A tensão ela tem que estar onde? Tem que estar no barramento e tem que estar nos cabos aqui. Ela não pode estar na estrutura e que comporta ele, né? Esse é um tipo de inspeção visual ou de inspeção por ensaio. Outro tipo é eu pegar um outro detector que além de detectar tensão, ele detecta fase pelo sistema RGB, né? O vermelho, quando é vermelho, é fase A. Quando ele acende a luz verde, é fase B. Quando ele acende a luz azul, é fase C. Não é? Uma vez um aluno perguntou se era neutro, né? É porque a gente associa, né, a cor azul lá. Aí isso é um código de cores da a cor, né, da proteção plástica do cabeamento. Esse código de cores é quanto ao nível de tensão de baixa tensão. Em subestações, por exemplo, existe um outro código de cores. Se não me falha a memória, é amarelo, marrom e verde, né? Aí verde não quer dizer que é uma barra, né, um barramento de terra, não. Então, outro tipo de inspeção por ensaio, ou seja, eu pegar um equipamento e fazer um teste, e a partir desse teste eu tirar uma conclusão que aquele cabo, que aquela máquina, né, está em curto ou não, né, eu tirar essa conclusão, né, vai ser através desse equipamento. Então, dependendo da cor, não, aqui tem a fase A, fase B, fase C, tem projetos lá que às vezes não tem nem esse desenho. Às vezes tem um desenho, mas eu não sei a potência que eu tenho, né, nesse circuito aqui. Eu só sei o disjuntor. Eu olho lá, detecto que ele tem um cabeamento de 2,5, por exemplo. Vejo que tem um disjuntor de 15 amperes, mas eu não sei a potência. E eu não sei nem a fase que está ligada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um multímetro. Eu vou ver a diferença de potencial que eu tenho. Não, é 127 volts? É 220? Beleza, coloco lá no relatório, né? Ou que o pessoal chama de projeto, chama de as-built, né? Como construído, aí no caso tem o as-built do elétrico, né? Aqui em Goiânia o pessoal chama de projeto revestrez, né? De trás para frente. Porque um projeto, ele foi planejado para você o quê? Para você maximizar, por exemplo, você simula com cálculos e você tem tabelas, planilhas que no campo ali da simulação, no campo da matemática, ali você faz esses cálculos, você tem a simulação do que você vai empregar naquele circuito. Imagina se eu olho lá e eu, Chico Xavier, olho para esse quadro aqui e falo, eu estou sentindo um chakra que esse quadro aqui aguenta 20 mil watts. Quem que te falou isso? Foi o Orochimaru? Foi o maluco do pedaço? Não sei, né? Então eu tenho que fazer o quê? Um ensaio. Eu ponho o multímetro lá, eu vejo a tensão, eu ponho uma máquina lá para operar, eu vejo a potência que está nela. Então eu preciso de né, um big data ali, uma massa de dados ali, para eu poder tecer o quê? Tecer algumas conclusões aí. Eu não posso simplesmente olhar, não, eu acho que aqui aguenta 11. Quem que te falou isso? Não, foi Moisés, professor, que me falou isso, foi Jesus. Jesus falou, João, tem 11 mil watts aí de potência. Não, primeiro vão falar que você está maluco, né? Então você tem que usar a lógica, você tem que usar a lógica que você está aprendendo aqui nos cursos. Você tem que usar os equipamentos para fazer, você tem que fazer a inspeção visual, você tem que fazer a inspeção por ensaio, utilizar os equipamentos e aí poder o quê? Poder, aí no caso, fazer o as-built do elétrico, né? Você tem algo já construído e você não tem dado nenhum, você vai utilizar o multímetro, vai ver a tensão,
embora às vezes você saiba a tensão da rede, mas você vai comprovar, você vai ver que fase que está ligada aqui, para você poder fazer o quadro de equilíbrio de cargas, para ver se realmente, se as fases A, B e C estão com, né, com cargas próximas. Então, existe todo um... Vou parar aqui de compartilhar, pessoal. Então, existe todo um passo a passo, toda uma lógica que eu vou, né, que eu vou assumir para poder fazer uma boa, né, uma prática de manutenção otimizada. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua aí, né, com passo a passo aí. Hoje não deu para a gente falar sobre a situação de aprendizagem 1 e a 2, mas eu vou, na próxima aula a gente vai falar sobre, e aproveitando que não teve aula, eu vou gravar alguns vídeos especificamente explicando como que vocês vão proceder nas atividades aí, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula aqui.